Vamos lá, pessoal. Vamos falar da função mínimo CES, que é uma função que permite que eu ache o menor valor de um conjunto baseado em uma ou mais condições. Então, aqui eu tenho a seguinte situação. Eu quero achar o menor salário da loja de determinada cidade. Então, no caso da primeira linha, eu quero achar o menor salário se a cidade for igual a Campinas e a loja for igual a Malharia Outono. Para isso, eu vou usar a função mínimo CES, porque eu tenho duas condições baseadas nas quais eu quero achar o menor valor. Igual a mínimo CES, intervalo mínimo. É para quem eu quero fazer a pergunta. Eu quero achar o menor quem? Quero achar o menor salário aqui. Então, é a coluna E, que é a coluna do salário. Ok? Critério de intervalo 1, critério 1. Depois vem critério de intervalo 2, critério 2, e assim por diante. Minha primeira condição é que a cidade tem que ser igual a Campinas. Critério de intervalo é para quem eu quero fazer a pergunta. Quem que tem que ser igual a Campinas? É a cidade. Então, eu quero fazer a pergunta para a coluna C, que é a coluna cidade. Ponto e vírgula. Critério. A coluna C tem que ser igual a Campinas. Ponto e vírgula. Intervalo de critério 2, critério 2. Minha segunda condição é que a loja tem que ser igual a Malharia Outono. Portanto, eu vou perguntar isso para quem? Qual que é o meu intervalo de critério? Eu vou perguntar isso para a loja. O intervalo de critério é a coluna D. Ponto e vírgula, o meu critério é Malharia Outono. Percebam que aqui, como na primeira intervalo, que é o intervalo de mínimo, eu peguei uma coluna inteira, todos os intervalos eu pego a coluna inteira. Se no primeiro intervalo eu tivesse pego 5 linhas, todos os intervalos teriam que ser de 5 linhas, para o Excel não se perder. Tá? Além disso, eu sempre trabalho com pares. Intervalo de critério, critério. Intervalo de critério, critério. Só o primeiro, que é o critério de mínimo, que não trabalha em pares. Terminei aqui, eu achei o menor valor da Malharia Outono de Campinas. Agora, se eu copiar... Nossa, meu mousepad está dando um probleminha. Se eu copiar, eu sei, por exemplo, ó, que a Malharia Outono em São Paulo, menor salário é ainda menor. Essa é a função máximo CES, que é uma função que me permite achar o menor valor baseado em um ou mais critérios.